Esse é o 7º vídeo da série do significado dos números dos arcanos menores do tarô. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar a playlist aqui no card para você poder acompanhar a sequência, porque é importante compreender a lógica por trás da estrutura dos arcanos menores do tarô. E nesse vídeo você vai entender a mensagem que os arcanos menores de número 7 têm pra gente quando aparece durante uma leitura. E aqui é importante eu frisar uma coisa. Esses significados dos números valem só para os arcanos menores, ok? A estrutura dos arcanos maiores do tarô é diferente. Então, atenção para isso, tá? Não vamos confundir as coisas. Agora que eu já dei esse pequeno alerta, vamos aos estudos. Olá, caminhantes! Eu sou a Nantai, a sua companheira de aprendizado em nossa jornada no tarô. E nesse vídeo você vai entender a mensagem que os arcanos menores de número 7 têm pra gente na tarologia. Depois que eu explicar o conceito do número, eu vou falar um pouco sobre cada naipe, pra gente unir o que a gente aprendeu sobre os elementos junto o que a gente vai aprender com o número 7, ok? Nos vídeos anteriores, vimos os ases como o princípio do princípio, que são as energias iniciais. O 2 como a oposição a esse princípio, que fala de dualidades e do primeiro encontro de oposição ou de aliados. O número 3 é o equilíbrio do princípio, pois tem uma expansão e um movimento significativo na direção do que o Ás começou. Com o número 4, vimos o princípio da oposição, que é quando aquele movimento do 3 para um pouquinho, encontrando uma espécie de platô de equilíbrio, mas que no sentido evolutivo pode ser visto como estagnação. O número 5 é a oposição da oposição, um momento de desequilíbrio causado por uma mudança repentina após a estabilidade do 4. E finalmente, na aula anterior a gente viu o 6, que é o equilíbrio da oposição, quando a gente aprende algo com as dificuldades passadas no 5. Agora é a hora do número 7 dos arcanos menores. Aqui entramos no princípio do equilíbrio, que é quando a gente é testado a respeito da jornada, tipo uma prova, para a gente superar e mostrar o que aprendeu, sabe? Então, de forma geral, o 7 significa provações e superações. Afinal, depois de todo o caminho, do Ás até o 6, teve uma porção de altos e baixos. E aqui no 7, como se trata do princípio do equilíbrio, é como se fossem os passos finais da jornada, onde a gente vai mostrar para o universo e para nós mesmos se toda aquela experiência anterior nos ensinou alguma coisa. São situações em que todo o aprendizado vai ser colocado à prova. Tudo bem até aqui? Como eu sempre digo, se algum ponto ficar confuso, deixe as suas dúvidas aqui nos comentários, que eu faço o possível para responder, tá? Aproveita também para curtir o vídeo e se inscrever no canal, para não perder as atualizações das próximas aulas. E caso você goste de um desses decks que eu estou mostrando, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, porque eu deixei o link de todos que eu usei, beleza? Continuando, agora que você pegou o conceito do número 7 dos arcanos menores do tarô, vamos aos exemplos de cada naipe. E vamos começar pelo 7 de ouros, que são as provações ou superações do plano material, das coisas tangíveis. Essa carta pode muitas vezes falar sobre o medo e a hesitação em tomar uma atitude, mais ou menos como as cartas que você está vendo nos meus exemplos, em que algumas pessoas olham para as plantas e se perguntam: será que está na hora de eu colher mesmo? E se eu esperar um pouquinho? Será que precisa de adubo? Tipo isso. Essa hesitação pode tanto pender para o lado positivo, pelo fato de a pessoa ter aprendido a analisar melhor as situações, antes de tomar uma atitude, mas também pode pender para uma cautela excessiva, que é o medo, Aí o fruto
pode até acabar apodrecendo e tem que ser jogado fora. De uma forma geral, o 7 de ouros mostra um momento em que a gente tem que usar de conhecimento de causa para saber reconhecer e analisar as situações para seguir em frente na colheita, ou abandonar a plantação. E aqui eu uso o termo plantação no sentido figurado, como você deve ter imaginado. Agora, vamos para o 7 de espadas, que fala pra gente sobre as provações e superações do plano mental, dos pensamentos, das ideias e dos diálogos. Uma coisa curiosa aqui é que a maioria das cartas do 7 de espadas no tarô nos mostra cenas de pessoas trapaceando ou roubando espadas. Nem todas mostram isso, mas a maior parte, se você reparar. E isso é uma simbologia para o uso da mente em prol de alcançar os nossos objetivos a qualquer custo. Usar o que a gente aprendeu para driblar os problemas e ter êxito naquilo que a gente está fazendo. Para muitos isso pode ser uma coisa negativa, né? Afinal as cartas mostram pessoas fazendo algo desonesto, né? Mas a gente tem que lembrar que o naipe de espadas não considera os sentimentos e nem a moral, que é uma coisa mais de copas e de paus. O naipe de espadas observa apenas o campo dos pensamentos mesmo. É claro que, como pessoas, temos que carregar bons costumes pra gente, mas o 7 de espadas é excelente para mostrar o uso da mente, das ideias e dos diálogos para conseguir o que a gente quer. E apesar da gente ver essas cenas de roubo, não precisa ser assim na realidade, óbvio, né, gente? Um exemplo bem simples é durante uma negociação que a gente faz para conseguir um preço melhor, ou qualquer argumento que a gente dê para conseguir alcançar um objetivo. E é possível fazer essas coisas sem trapacear, dá para entender o meu ponto? Mas se essa carta vier como um alerta, pode sim significar que o consulente esteja fazendo algo errado nesse sentido. Ou, dependendo da pergunta, também pode significar que alguém esteja usando de artifícios mentais para conseguir algo de você. Uma outra possibilidade é de essa carta apontar que algo seu não está dando certo ou não está caminhando rápido porque pode ter outra pessoa interessada na negociação, sei lá, num leilão, por exemplo. Viu como essa carta tem tudo a ver com artifícios mentais, sem necessariamente ser negativo? Enfim, tudo vai depender de saber interpretar a casa em que a carta caiu na tiragem, tipo se é uma casa de conselho ou de alerta, e também vai depender da pergunta, como eu sempre falo nos vídeos aqui. Ah, e uma curiosidade, se você reparar no 7 de espadas do deck Mystical Manga Tarot e no deck Steampunk, ambas têm um olho em cima. Isso evidencia aquela questão de ficar esperto para as coisas, ou que a sua tática foi descoberta por alguém. E isso é fantástico no tarô. Uma única carta nos traz diversas possibilidades. E é por isso que você precisa confiar na sua intuição. Como não tem apenas uma resposta, é a intuição do momento que vai nos guiar para a resposta que mais se encaixa naquela situação. Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida é só perguntar. Então vamos agora para o 7 de copas, que são as provações e superações do plano emocional, dos sonhos e dos desejos. Aqui entramos em uma situação em que várias escolhas são colocadas à nossa frente. Assim como você está vendo nas cartas, em que diversos cálices estão diante das pessoas indecisas ou até deslumbradas. Dentro de cada cálice tem uma coisa diferente. Algumas levam para a ruína, outras para o sucesso, outras podem até ser boas, mas apenas a longo prazo, e outras podem trazer satisfação ou insatisfação imediata. Enfim, diversas possibilidades. Esses caminhos múltiplos podem deixar as pessoas paralisadas, sem saber onde seguir. Às vezes por querer tudo de uma vez, ou às vezes por simplesmente não saber qual é o melhor. E se você notar,
Alguns decks mostram essas taças no céu, ou alguma coisa que representa sentimentos e desejos no céu ou nas nuvens, que seriam desejos ilusórios. Aqui temos um alerta para que nossos desejos não nos façam ver castelos construídos no céu. Não significa que a gente não deve acreditar em nossos sonhos. Pelo contrário, a gente deve sim acreditar neles e lutar para conquistar. Mas essa aprovação emocional do 7 está em nosso caminho para que a gente saiba eleger as mais importantes naquele determinado momento. Uma outra possibilidade é de essa carta estar incentivando você a ver mais caminhos diante de si. Como eu sempre falo e eu vou repetir, tudo vai depender do contexto, da pergunta e da casa em que a carta cair. Ouça a sua intuição. O quarto arcano menor do tarô que a gente vai estudar é o 7 de paus, ou seja, as provações e superações no plano espiritual, na criatividade. Nas cartas que eu estou mostrando, a maioria delas representa um cenário que lembra defesa de território, com uma pessoa encurralada precisando usar tudo o que tem para se impor. E é basicamente isso que fala o 7 de paus. É chegado o momento da provação e da superação de tudo aquilo em que a gente acredita, ou de tudo que a gente construiu com a nossa criatividade e com nossos projetos. É quando teremos que usar de nossas forças espirituais para não perder o cantinho que é de nosso direito, ou mesmo para expandir esse espaço, mostrando que aquilo em que você acredita é válido. Tipo uma manutenção do controle que a gente tem da situação. Uma outra possibilidade, mais pro lado negativo, é que essa carta do 7 de paus também alerta que, às vezes, nos colocamos na defensiva em excesso, chegando até a nos prejudicar, porque nem sempre essas lanças voltadas pra gente é um ataque. E aqui eu tô de novo falando no sentido figurativo, ok? Muitas vezes, o que a gente interpreta como um ataque das pessoas pode ser simplesmente uma dica para que a gente melhore como pessoa, ou uma sugestão. Mas se a gente fica sempre na defensiva, protegendo aquele espaço pequeno, podemos acabar não enxergando que talvez a gente esteja errado num ponto de vista. E viver nessa batalha constante desgasta nossa força de vontade, esgota a gente. Por isso que a mensagem aqui pode ser tanto o incentivo para que você defenda seu ponto, quanto um alerta de que você talvez esteja se excedendo nessa defesa. A prática constante da tarologia é que vai fazer com que você comece a perceber esses pequenos nuances sobre a mensagem ser uma coisa ou outra. E eu quero aproveitar e recomendar que você dê uma olhada no link Tarô e Autoconhecimento, que está aqui na descrição. E caso tenha gostado de alguma carta, é só procurar no link de decks que eu deixei abaixo. Muito obrigada por sua presença. A gente se vê no próximo vídeo.